módulo 6, referente ao mapeamento de riscos e vigilância em saúde do curso Aprenda a Georreferenciar Áreas e Microáreas. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou o criador de conteúdo digital e consultor em saúde aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Também estou aqui no Instagram na conta Jamerson_J, tá bom? Como é o módulo 6, a gente vai focar agora na linguagem da vigilância em saúde e a relação com o mapeamento de risco. Esse curso, que já tem 6 módulos, ele visa apresentar as etapas para o georreferenciamento a partir da utilização do Google Maps. Qual público? Gestores, profissionais de saúde, profissionais da informação, acadêmicos e mais. Bom, o que é que a gente vai ver aqui nesse módulo? Bom, a gente vai ver conceitos da vigilância em saúde, tipo de vigilância, o que é conceito de risco, mapeamento de riscos, georreferenciamento de riscos e, na prática, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um mapa que vai servir as vigilâncias para o mapeamento de riscos, tá bom? Só que antes de fazer isso, como todos os outros módulos estavam ligados à atenção primária, é necessário que a gente mergulhe na vigilância. A vigilância é uma área da saúde que ela é reconhecida enquanto política pela Resolução 588, de 12 de julho de 2018, que ela informa que a vigilância em saúde ela é um processo contínuo, sistemático, que envolve coleta, consolidação de dados, disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde individual e coletiva, né? Então, a área da vigilância é como se fosse essa imagem aqui, está constantemente atento aos processos que estão ligados a o que pode interferir na saúde humana. E a gente vai explicar melhor sobre isso. Esta Resolução 588, de 12 de julho de 2018, ela apresenta a vigilância em saúde de uma forma organizada como política, porque a vigilância em saúde ela é bem anterior e ela tem uma caminhada muito maior, mas somente a partir da Resolução 588 que nós temos a instituição da Política Nacional de Vigilância em Saúde. E até onde ela vai? A vigilância em saúde, ela está no SUS e fora do SUS. Ela envolve todas as áreas e dimensões de organização do SUS, tanto na atenção primária, quanto na média, quanto na alta complexidade, e ela também extrapola os serviços públicos e ela se direciona aos serviços privados, tanto da saúde quanto fora da saúde. Por quê? Quando a gente olha para a Política Nacional de Vigilância, a gente pode entender melhor como se olhasse para a composição de um carro a partir das suas partes. O que significa isso? A composição da Política Nacional de Vigilância em Saúde, ela é composta a partir das vigilâncias epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador e vigilância sanitária. Quando a gente mergulha um pouquinho mais, a gente vai verificar que a vigilância epidemiológica, o foco da vigilância epidemiológica são os conjuntos de ações que produzem, conhecimento referente e detecção de mudança nos fatores daquilo que interfere no binômio saúde-doença, ou seja, que conjuntos de fatores estão promovendo alterações nos indivíduos, tanto individual quanto no coletivo, culminando tanto no aumento de doenças, que com um aumento rápido, por exemplo, de doenças é chamado de surto, e que podem levar, inclusive, ao óbito. Então, por exemplo, com a Covid, ainda em 2020, final de 2020, que foi verificado um aumento de síndromes gripais, de sintomas respiratórios, inicialmente na Ásia, depois na Europa, chegando no continente americano e depois se disseminando em todo o mundo. Então, isso foi uma ação da vigilância epidemiológica. A vigilância ambiental. A vigilância ambiental, ela estuda literalmente os fatores ligados ao meio ambiente e como esses fatores interferem com a saúde humana. Então, por exemplo, a qualidade do ar, da água e do solo, ele tem direta relação com a qualidade de saúde nossa. Por exemplo, se eu tiver uma determinada indústria que o seu fazer industrial acaba poluindo a água, e essa água do rio ou dos lençóis freáticos que alimentam os poços e depois os rios, elas vão ser consumidas pela população, por animais, e a água contaminada vai gerar processos tanto de adoecimento quanto de óbito.
e isso é fruto de análise da vigilância, foco de análise da vigilância ambiental. A aplicação de determinados tipos de agrotóxicos, que tanto combatem praga, mas em determinada quantidade também determinado tipo de agrotóxico, quando utilizado, ele vai poluir, ele vai infectar as plantas que vão ser depois consumidas, ele pode contaminar o solo, o ar e a água. Então, esses itens todos são alvo de análise da vigilância ambiental. A vigilância em saúde do trabalhador, ela analisa e visa tanto promoção quanto prevenção ligadas à morbimortalidade e redução de riscos e vulnerabilidades ligadas à população trabalhadora, ou seja, os processos de adoecimento e até mesmo que podem chegar a óbito, que são derivados da atividade laboral. Então, ligado à vigilância em saúde, eu vou ter áreas muito próximas como a segurança do trabalhador. A segurança do trabalhador é um conjunto de legislações e de fazeres e de conhecimentos visando a segurança e a redução da morbimortalidade. Morbimortalidade é processo que gera adoecimento, que pode gerar internação e até a óbito. Então veja que já tenho 3 tipos, né? E a vigilância sanitária, ela analisa as ações ligadas a serviços que podem interferir na saúde humana. Por exemplo, comercialização, produção de alimentos, itens, por exemplo, itens de cosmético, itens de limpeza que você vai utilizar e que, se não for muito bem estudado e avaliado, este item ele pode gerar intoxicação. Por exemplo, um item de limpeza que tem que estar descrito que ele não pode ser inalado, que ele não pode, quando se em contato com os olhos, ele pode promover irritação, perda de visão, gradativa ou até permanente. Esse item, para ser comercializado, ele tem que ser avaliado pela Anvisa e depois pela vigilância sanitária, para que este item, para que possa ser comercializado e utilizado pelos seres humanos, ele seja literalmente acompanhado, estudado, né, avaliado se este item ele é correto ou não para que possa ser comercializado. Por exemplo, a produção de um queijo, produção de laticínios, são itens ligados à alimentação, à água, o leite, o tipo de armazenamento, como é que ele está sendo transportado e armazenado, qual é a validade desse leite, quais são as características desse leite ou desse queijo, né? Se a composição desse leite, se ele tiver adicional de algum produto químico para aumentar a sua validade, tudo isso deve ser descrito, tem que ter avaliação da Anvisa, tem que ter todo um conjunto de avaliações para que o consumo pelos seres humanos se dê de forma segura. Bom, essas vigilâncias, todas essas vigilâncias, elas atuam para identificar, mapear e prevenir situações de risco. E o que é o risco? O risco ele é a chance da ocorrência de um evento adverso ou inesperado que pode causar doença ou óbito em um ou mais pessoas. Por exemplo, um indivíduo que chega a óbito por ter se alimentado de um leite contaminado, o óbito é o evento adverso. Ou a intoxicação também é um evento adverso. O risco é você se alimentar de um item não adequado ou um item que a validade dele não estava clara. Então, isso é um risco. Então, por isso, os itens alimentares têm que estar descrito a sua composição, a sua validade, restrições devido à composição. Por exemplo, um determinado biscoito ou bolacha que tenha amendoim. Tem que estar descrito na composição que aquele produto contém amendoim, porque existem pessoas com intolerância ao amendoim. E que isso tem que estar descrito de uma forma legível, clara, compreensível, para que os consumidores eles possam ler. E isso vai diminuir o risco de pessoas que tenham alergia a amendoim, que possam se alimentar com alimentos não adequados e que vai gerar intoxicação, reações alérgicas e até mesmo óbito. Compreenderam o que é risco? Ok. Bom, diante disso, as relações de mapeamento com a vigilância.
O mapeamento ele serve para identificações de situação de risco, identificações de área de produção de interesse à vigilância, mapeamento preventivo, por exemplo, a área de segurança do trabalhador, segurança do trabalho, ela tem que mapear as áreas de risco de uma área de produção comercial ou industrial para diminuir a probabilidade de eventos adversos. Esses eventos adversos em ambiente de trabalho é ponto de estudo da saúde do trabalhador. Então, vejam só. A identificação de áreas de interesse para os tipos de vigilância, por exemplo, marcar em um determinado território a ocorrência de casos de arboviroses. Eu posso também identificar áreas de interesse da vigilância ambiental, da vigilância entomológica, que vai analisar os insetos. E também eu posso ter um mapeamento ligado ao monitoramento de casos. Então, olha o tamanho e a importância disso. Quando a gente pensa em território, com toda essa riqueza de dados, a gente começa a compreender que o território ele não é somente geográfico. O território ele é social, político, administrativo, econômico, cultural e que está em constante transformação, produzindo impactos na saúde humana. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai, depois de todo esse passeio sobre as vigilâncias, a gente vai criar um mapa de riscos, focar em um determinado tipo de risco, personalizar as informações, símbolos e marcações. Depois a gente vai criar um arquivo em PDF e baixar e compartilhar. E você vai estudar esse mapa de risco com a sua equipe, tá bom? Então fique conosco, bora à parte prática. Bom, a gente vai sair aqui da apresentação. A gente vai clicar aqui no... Primeira coisa, né? Vamos ganhar tempo, mas mostrando desde o início. E todo esse passo a passo que eu vou mostrar agora está nos módulos de 1 a 5. Tá? Eu estou na página da Google, www.google.com. Vou clicar aqui nos Google Apps. Só posso clicar aqui depois de ter feito o login com o meu Gmail e a minha senha. Então, eu vou clicar nesses pontinhos, depois vou clicar em Maps. Como eu já tenho vários mapas aqui, isso aqui vai mostrar o primeiro mapa, tá? Ligado à minha localização. Eu vou colocar aqui em tela cheia. Vou clicar aqui nesse conjunto de linhas, 3 linhas. Vou clicar em salvo para trabalhar com um mapa que eu já tenho. Depois eu vou clicar em mapas, onde eu posso criar um novo mapa aqui embaixo ou utilizar um mapa que eu já tenho trabalhando, que eu já estou trabalhando. No meu caso, é o mapa da UBS Sintra, que é uma UBS aqui na cidade de São Luís do Maranhão. Eu tenho aqui as informações ligadas ao meu mapa e eu vou clicar em abrir no My Maps. Carregando essas informações, resgatando os dados. O mapa da UBS Sintra é uma unidade de saúde real do município de São Luís, capital do estado do Maranhão. Essa unidade, eu coletei essas informações no CENES, ela possui 3 equipes de saúde da família e uma de saúde bucal. Cada equipe aqui possui uma camada. Esta camada de informação da primeira equipe da UBS Sintra, cujo INE é o INE 01489178, ela possui 6 ACS. Eu criei 3 mapas de microárea dentro desta camada de informação desta equipe. E dentro desta microárea eu já sinalizei condições de saúde de hipertensos, gestantes e diabéticos. E até comecei a marcar casos isolados de Aedes aegypti. Mas agora, neste momento, eu quero criar um mapa somente que me mostre casos de Aedes aegypti. Por quê? Locais, né? Locais com Aedes aegypti, não são casos. Locais com dengue, locais que tiveram casos de dengue, zika e chikungunya, tá bom? Então, eu vou fazer esse estudo diretamente na UBS Sintra. Aqui a UBS Sintra, a marcação dela, eu vou subir e vou transferir para esta camada de informação.
e vou desmarcar a camada que já está com bastante dado. Quando eu faço isso, eu não deletei as informações, eu só desabilitei. Então, eu sei onde está a UBS Sintra, ela está aqui. Se eu tiver dúvida, é só eu clicar aqui e vai aparecer. E o que é que eu posso fazer nesta área? Eu estou vendo com os meus ACS que a área ao redor da unidade Sintra é cercada por áreas verdes, áreas de maior concentração de plantas, áreas que eu tenho que falar com a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, para estar atento. Por exemplo, eu tenho que solicitar, por exemplo, aqui um carro que vai fazer o carro fumacê, por exemplo. Só que eu vou mostrar para o carro fumacê onde eu quero que ele trabalhe, porque são áreas de maior área verde. E aí eu posso fazer a primeira coisa, eu vou clicar e eu vou orientar as áreas que eu quero que esse carro fumacê trabalhe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em inserir linha, vou clicar em adicionar linha ou forma, e eu posso marcar uma rua ou eu posso destacar áreas próximo da minha unidade, tá bom? Então, como é um carro fumacê, é um carro que vai trabalhar vigilância vigilância entomológica, né? Que ele vai pulverizar aquele conteúdo de produto químico que ele é danoso para os insetos, eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero que você ande nessas ruas aqui ao redor da minha unidade. Então, a minha unidade está aqui, então quais são as áreas que esse carro ele vai ter que circular? Então, aqui eu estou direcionando logo toda essa área maior verde, que é uma área de abrangência da minha unidade. E depois eu vou mandar esse mapa lá para a área que vai gerar esse controle desse carro, tá? Olha só, ao redor da área Sintra eu tenho muitas áreas verdes. Então, toda a área que tem essa concentração aqui e que é da área de abrangência da área Sintra, eu já estou marcando para que quando chegar esse carro, ele abra esse mapa, por exemplo, no celular. Eu posso mandar para ele esse mapa e ele vai saber exatamente aonde ele deve circular. Bom, é uma área muito grande. E aqui eu começo a perceber que pode ser que seja comum aqui na área do Sintra a ocorrência de casos ligados a arboviroses. Por quê? Veja o quanto de ruas eu tenho com área verde próximo do Sintra. E aqui eu já estou fazendo um trabalho tanto de atenção primária quanto um trabalho de vigilância. E aqui eu vou trabalhar tanto a vigilância epidemiológica e até mesmo vigilância ambiental, se for o caso, dependendo, porque eles podem verificar se aqui tem riachos ou não, né? Se aqui pode ter lagos ou não. Então é muito importante que esse carro ele venha por toda essa área aqui. Ele fazendo esse trabalho vai contribuir para que a área de abrangência ao redor da unidade Sintra ela venha a estar mais protegida contra arboviroses. Então veja que legal eu estou fazendo aqui, que interessante eu estou fazendo. E como é que eu estou fazendo? A partir de clicar em linhas, basta que eu comece a fazer pontos com o mouse. Fazendo esses pontos, eu estou fazendo o percurso ou estou determinando a área que esse carro vai trabalhar para que a área de abrangência ao redor da unidade Sintra tenha uma ocorrência cada vez menor de arboviroses. Vou fechar aqui. Então, esse é o mapa, ou eu posso colocar ruas de concentração
de área verde. Possível foco de atuação de ACEs, que é agente de combate a endemias, e carro fumacê. Aqui eu já estou trabalhando um tipo de informação, tá bom? Para que eu tente diminuir a ocorrência de arboviroses. Segunda coisa, eu posso pedir que os meus agentes de endemia venham na minha unidade e que eles relatem onde estão as áreas de infestação de Aedes aegypti. E aqui eu vou marcar no mapa onde estão os principais pontos de infestação de Aedes. Então, ponto 1, Aedes. Porque aqui, essa vigilância entomológica, que é a vigilância ligada aos insetos, eu vou fortalecer a visualização dessas áreas. O que é que eu vou pedir dos meus agentes de combate à endemia? Eu vou pedir que eles façam educação em saúde, junto com os meus agentes comunitários de saúde. Eu vou pedir que eles façam remoção desse foco. Eu vou pedir que eles tenham material para o tratamento desse foco. Agora, como é que eu vou personalizar essas minhas áreas de vetores, né, de infestação de Aedes? Eu vou clicar aqui no estilo, vou colocar uma cor em vermelho, e aqui eu posso colocar em mais ícones. Vou pesquisar aqui algum ícone, mas eu já sei que aqui tem em crise. Deixa eu ver aqui. Olha só, mosquito. E dá um OK. E isso eu já padronizei, né? Então, esse vai ser o meu símbolo para mosquitos. Por exemplo, aqui nessa área que tem muita área verde, os meus agentes de combate a endemias acharam muitos mais focos aqui. Então, aqui eu vou dizer ponto 2, foco Aedes. E vou fazer a mesma alteração aqui no estilo, tá bom? Mantendo a cor e o tipo de ícone. Aqui também é uma área verde, uma grande área verde, que pode ter bastante foco, principalmente no quintal das casas. Todas essas casas elas estão concluindo com uma área verde atrás, que pode ter jardim, vasos, plantas. Vai ter o acúmulo de água que é propício no momento de inverno a ter concentração de Aedes. Ponto 3. Vermelho, aqui. E para ficar mais fácil a visualização daquele trajeto que eu fiz todo de concentração de áreas verdes, eu vou clicar aqui no estilo, vou colocar uma cor verde para chamar a atenção quando eu imprimir o mapa e vou aumentar a espessura da linha aqui embaixo. A minha área de vigilância epidemiológica ela tem que saber disso. E a minha área de vigilância entomológica também, tá? Então, eu vou pedir para que os meus ACEs, junto com os meus ACS, porque não é só o ACE que vai olhar o combate aos vetores, os ACS também. E aqui eles vão continuar marcando a ocorrência de casos de dengue, zika e chikungunya, tá bom? Então, ou eu posso marcar os casos de adoecimento ou os casos que eu estou encontrando com concentração de mosquitos, que são os vetores dessas arboviroses. E lembrando, o que é arboviroses? São doenças ligadas ao vetor mosquito que tem a ver com a concentração de áreas verdes, tá bom? Vou personalizar. E aqui eu estou trabalhando casos de
vetores. E eu posso ter a marcação de pessoas doentes, tá bom? Então, se eu quiser mudar a forma de visualização desse mapa para que ela fique mais leve, eu posso fazer isso. Eu venho aqui, clico em mapa básico e altero a forma de visualização do mapa. Aquilo que ficar melhor para visualização e trabalho, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais a largura da linha. Perfeito. E como está lá no meu exercício, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou imprimir o mapa e vou enviar, tá bom? Então eu venho aqui no nome do mapa, clico nos 3 pontinhos e depois eu vou clicar em imprimir. Vou clicar nesse formato A4, depois paisagem PDF. E aqui eu já posso enviar o meu mapa para os meus agentes de combate à endemia, para os meus ACS, para a área da coordenação da vigilância epidemiológica, pedindo um suporte para tanto as ruas quanto para essas áreas ao redor da minha unidade básica Sintra, tá bom? Então, esse é o exercício que vocês vão fazer, o exercício de fixação. Saindo daqui, voltando, né, para a apresentação. Eu espero que você possa ter gostado desse vídeo. Os módulos ainda não acabaram, tem bastante coisa ainda para a gente falar, coisas mais elaboradas sobre o georreferenciamento, mas você tinha que fazer todo esse caminho até chegar aqui, tá bom? Então, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente e se inscreva aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. A gente se encontra no próximo vídeo.